2 milicianos foram presos. Durante a ação da polícia, os agentes apreenderam dinheiro, 2 aparelhos de telefone celular, caderno com anotações financeiras dos milicianos e um porrete com os... Eu tenho um... Ó, o porrete é absurdo o que tá escrito. É a história dos caras na Vila da Penha, Humberto? É essa a história? Essa história é essa, dos 2 milicianos da Vila da Penha? Essa história, atenção você que assiste o SBT Rio, é maior do que o Jackson vai contar. E eu vou te contar por quê na volta. Roda o VT. Alessandro Oliveira dos Santos, de 41 anos, e Carlos Alberto Ribeiro, de 51 anos, foram presos em flagrante nesta quinta-feira na Vila da Penha, zona norte do Rio. Segundo investigações da Draco, os 2 fazem parte de uma milícia que atua na região. Ainda segundo os policiais civis, os alvos dos criminosos são barraqueiros e comerciantes da Vila da Penha. Investigações apontam que a organização criminosa extorquia as vítimas com muita violência. Um porrete também era usado para ameaçar as pessoas. Tem um aviso que chamou a atenção dos agentes. Se você estiver doente, eu sou a cura, o pau te acha. Os barraqueiros e os comerciantes trabalham todos os dias em uma das ruas mais movimentadas da Vila da Penha. Segundo a Draco, eles eram ameaçados a pagar taxa ilegal para os milicianos. Quem não pagava era ameaçado, espancado e assassinado. A Draco afirma que tem investigado diariamente a prática da milícia em vários pontos do estado. A Baixada Fluminense e também a zona norte da capital estão sendo monitoradas. Nós vamos ao vivo com o Jackson Silva, que está com a delegada. A Draco fez essas 2 prisões, eu vou ao vivo com eles, porque assim, eu já vou falar direto, você e a doutora estão me ouvindo, não é, Jackson? Porque eu queria, primeiramente, a Vila da Penha é muito forte, assim como Madureira, que ninguém acreditava, e a polícia também já prendeu milicianos dominando o comércio, comerciantes antigos. Vila da Penha tem uma forte ação de comércio ali. E nessas ruas onde eles atuavam, onde a Draco prendeu, não é só a rua de comércio, como também da vida de bares, restaurantes e tudo mais. Você ter a prisão de milicianos em áreas que não estamos falando de comunidade, a gente já está falando da Vila da Penha, coração da zona norte do Rio de Janeiro, é muito forte no sentido de que quando a Draco está atuando é porque eles já estão ali, principalmente com essa história do porrete, chega a arrepiar só de pensar, né, gente? Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. A doutora Tayana está aqui ao meu lado, mas antes de falar com ela pediu para ressaltar o nome desses presos. Alessandro Oliveira dos Santos, de 41 anos, e Carlos Alberto Ribeiro, de 51 anos. Por que eu repeti? Porque, segundo a delegada, é importante que as pessoas foram vítimas dessas pessoas e da milícia que atua ali na região, para que possam ligar para a Draco. Agora, Isabelle, sobre a sua observação, tá? Aquela área é uma área dominada por traficantes. O que aconteceu? A milícia está expandindo o território dela também para uma área que pertence ao tráfico. E o que mais me surpreendeu, eu sei que a milícia atua dessa maneira, né? Trágica, né? Covarde, mas você pegar barraqueiros, comerciantes que acordam todos os dias e usar isso aqui, vem cá, Pedro, por favor. Olha só, esse porrete. Segundo investigações, um dos barraqueiros chegou a falar com um dos milicianos. Eu estava doente, não posso trabalhar. Eles cobraram mesmo assim, vai ter que pagar. Porque se você estiver doente, o que acontece, Isabelle? Eles metem o porrete, e o porrete é a cura. Tá? O que eles apreenderam? Esse porrete, caderno com anotações também desses criminosos, né? Tem um cafezinho aqui, Isabelle, mas depois eu falo sobre isso, tá? Esse aqui você pediu para dar um café pra gente. Isso aqui é uma outra história que eu falo com você. Doutora, muito obrigado. Me surpreendeu muito a sua atuação da milícia ali naquela área, que é uma área dominada por traficantes, mas a forma tão brutal como eles agem também com pessoas que levantam cedo para ganhar o pão do dia a dia. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Isabelle. Sim, esse tipo de atuação é particularmente tocante, né? Porque
pega especificamente feirantes, que é sabido o estilo de vida já naturalmente sacrificante, mas que ainda assim não serve de parâmetro para esse tipo de criminosos, né? Para esse tipo de criminalidade. Então, a ação da data de ontem foi no âmbito dessa feira, na Vila da Penha, foi baseada em informes e informações da região, de pessoas da região que viam e testemunhavam esse tipo de acontecimento, gerando uma indignação, né, uma comoção social. Então, para efeito de resguardo da identidade dos colaboradores, das pessoas que vieram até a delegacia prestar as declarações, mas que preferiram guardar sigilo, a ação de ontem foi montada a partir de um monitoramento. Nós ficamos na região monitorando realmente a atuação dos criminosos até conseguirmos reunir os elementos flagranciais para efetuar a captura na data de ontem. Agora, Isabelle, só para ter uma ideia, por ano, explorando somente ali os barraqueiros, eles lucram R$800 mil por ano, Isabelle Benito. Ô, doutora Tayane, mais uma vez é um prazer ter a doutora aqui. Eu sempre falo dessa importância, principalmente da Draco, né? E, assim, eu acho que o mais importante dessa prisão, e eu recebi muitas de moradores da Vila da Penha após a Draco fazer essa prisão. Porque, assim, o medo dos moradores e o medo de denunciar é muito grande. E vocês, como polícia, a gente como jornalista, a gente sabe. E é legítimo. Olha o porrete que está aí do teu lado, né? A gente muitas vezes não tem noção nessa loucura de polícia, de jornalista que a gente vive, mas a população em si que vive refém dessas localidades, elas têm um medo danado. E a gente está mostrando a Draco ir até esses dois. A delegada da Draco falando que monitorou, que foi, deu bote nos dois, é super importante, principalmente porque você ter em qualquer comunidade a ação de milícia, de tráfico, de exploração já é absurda. Quando você tem no coração da Vila da Penha, que foi onde eles exploravam, esse tipo de atuação, se a polícia literalmente não meter o porrete logo de cara, eles se alastram igual um matagal ruim. Sabe como que é, doutora? Exato, Isabelle, exatamente. A atuação violenta desse grupo, né, desses grupos, na verdade, quando a pessoa não acompanha ou não é do meio, chega a parecer algo assim de filme, né, alguma coisa meio folclórica, de tão absurdo, de beirar níveis tão absurdos, mas realmente é um combate que não para, porque o nível de violência e o nível de empreitada deles é muito intenso. Então, a Draco realmente não para. Muito obrigada pelas palavras. E a gente segue. Quem de qualquer forma se associar, a gente vai encontrar e vai responsabilizar nos termos da lei. Inclusive, doutora, você falou sobre filme, sobre questão. Nosso maior telespectador é o doutor Marcelo Carregosa, que assiste todos os dias, quando não está participando, está assistindo. E ele mandou: Isabelle, o porrete que está aí com a doutora Tayane é do slogan do Stallone. E esses grupos de extermínio da década de 90 se usavam desses slogans, desses filmes. É uma frustração com maldade, né, doutora? É um bando de gente. E o Carregosa, um abraço pro nosso amigo Marcelo Carregosa, que é um CDF, né? Literalmente estudioso de tudo e até nessa cultura criminal, que nem eu escrevi pra ele. Que cafona, né, os caras escreverem isso, uma coisa meio anos 90, meio, eu me acho, mas são perigosos e a Draco tá de olho. E isso que a Draco fez foi super importante. Eu vou agradecer, doutora, muito obrigada aí pelas informações, sempre um orgulho muito grande ter aqui, ó, uma mulher. Hoje me perguntaram no elevador aqui do prédio, doutora Tayane: ô, Isabelle, você não tem medo, não? Eu falei assim: eu tenho medo nada. Vou perguntar pra doutora Tayane, que me perguntaram, porque eu tenho vontade de perguntar: você não tem medo, não, doutora? Doutora. Olha, medo, acho que todo ser humano, ele nasce com alguma quantidade, né? Senão a gente vira psicopata. Mas nunca um medo paralisante. A nossa missão é muito acima disso. Nós somos capacitados, somos vocacionados e a gente não para, não.